Olá, e bem-vindo a este vídeo sobre o Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado que contém as escrituras de duas religiões principais, o cristianismo e o judaísmo. É composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e foi compilado ao longo de vários séculos, desde cerca de 1200 a.C. até 165 a.C. É um registro das escrituras judaicas, que foram posteriormente incorporadas ao cristianismo. Antes de começarmos a falar sobre o Antigo Testamento, aqui estão 3 curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Mais de 5 bilhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. O livro mais curto da Bíblia é 3, João, com apenas um capítulo e 14 versículos. Enquanto isso, o livro mais longo é o livro de Salmos, com 150 capítulos. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na prensa de Gutenberg em 1455. A primeira edição completa da Bíblia em inglês foi impressa em 1535 por Miles Coverdale. Agora, vamos falar sobre o Antigo Testamento. Ele é composto por 39 livros, que estão divididos em 4 categorias principais: a lei, a história, a poesia e os profetas. A lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros contêm os mandamentos e leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Eles também incluem a história do início do mundo, do primeiro homem e mulher, e da formação da nação de Israel. O livro de Gênesis, por exemplo, fala sobre a criação do mundo em 6 dias, a queda do homem, a história de Adão e Eva, a história de Noé e a construção da arca, e a história de Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Êxodo conta a história de Moisés, a saída dos israelitas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e a entrega da lei no Monte Sinai. A história: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, e Neemias. Esses livros contam a história da nação de Israel desde a entrada na Terra Prometida, até a restauração da cidade de Jerusalém após o exílio babilônico. Eles mostram como Deus guiou e protegeu Israel durante sua história, mesmo quando o povo se afastou dele. O livro de Josué fala sobre a conquista de Canaã, a terra prometida, pelos israelitas. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a história dos reis de Israel, incluindo Saul, Davi e Salomão, e a fundação do reino de Israel. Os livros de Esdras e Neemias descrevem a reconstrução do templo em Jerusalém após o exílio babilônico. A poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses livros contêm poesia e sabedoria, com Salmos sendo o mais conhecido e amplamente lido deles. O livro de Jó fala sobre a questão do sofrimento e como manter a fé em Deus em meio à adversidade. Os Salmos são uma coleção de hinos e orações que expressam louvor, adoração, arrependimento, tristeza, alegria e esperança. O livro de Provérbios contém sabedoria prática para a vida cotidiana, enquanto Eclesiastes reflete sobre a natureza da vida e do mundo. O Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas que celebra o amor e o romance. Os profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros contêm as mensagens dos profetas que Deus enviou para advertir e orientar o povo de Israel. Eles incluem muitas profecias sobre o futuro, incluindo a vinda do Messias. O livro de Isaías é talvez o mais conhecido entre os profetas, e inclui muitas profecias sobre a vinda do Messias e a restauração do povo de Israel. Jeremias profetizou a queda de Jerusalém e o exílio dos israelitas na Babilônia. Ezequiel profetizou a restauração de Israel após o exílio. O livro de Daniel contém muitas profecias apocalípticas e a história de Daniel na corte do rei da Babilônia. Além desses 39 livros,
Existem outras escrituras judaicas que não são incluídas no cânon cristão, como o livro de Enoque, o livro de Jubileus e o livro dos Macabeus. O Antigo Testamento é uma coleção de livros escritos por vários autores ao longo de séculos, mas que juntos contam a história do povo de Deus e sua relação com ele. Através dessas histórias, leis, poesias e profecias, aprendemos sobre a natureza de Deus e seu amor por nós, bem como nosso propósito e papel na história da humanidade. A mensagem principal do Antigo Testamento é a promessa da salvação através do Messias, que foi cumprida no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. O Antigo Testamento fornece um contexto histórico, cultural e religioso importante para entender a mensagem e os ensinamentos do Novo Testamento. É interessante notar que muitas das histórias e ensinamentos do Antigo Testamento têm sido uma fonte de inspiração para a arte, a literatura e a cultura em geral. Por exemplo, a história de Davi e Golias, a Arca de Noé, a Torre de Babel e a história de Moisés foram retratadas em muitos filmes, programas de televisão e peças de teatro. E assim, terminamos nosso resumo do Antigo Testamento da Bíblia. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a história, a poesia e as profecias contidas nesses livros sagrados. A Bíblia é uma fonte importante de orientação e inspiração para muitas pessoas em todo o mundo, e sua mensagem tem resistido ao teste do tempo. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, não hesite em compartilhar conosco na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir.